O Senado vai retomar os debates sobre a PEC que limita a candidatura de militares nas eleições. Então eu vou chamar agora a Marília Ribeiro, que vai trazer as informações para a gente. Marília, isso está previsto para a próxima semana? Seja muito bem-vinda. Boa sexta para você. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Exatamente, está programado para acontecer na próxima semana mais uma sessão de discussão. Essa será a terceira. Esse pedido foi feito pelo senador Jacques Wagner. Ele foi feito um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o senador Hamilton Mourão, que é militar da reserva do Exército e também é contra essa PEC. O que acontece? Essa proposta, ela precisa passar por 5 sessões de discussão para logo depois ela ir para 2 turnos de votação, sendo necessário que ela seja aprovada por pelo menos 3/5 dos senadores, ou seja, que ela tenha 49 votos favoráveis para que ela siga para a apreciação da Câmara dos Deputados. Evandro, a proposta de emenda à Constituição, ela prevê que militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que quiserem se candidatar a cargos eletivos, eles passem para a reserva não remunerada, ou seja, logo no ato do registro de sua candidatura. A remuneração ela só vai ficar mantida para aqueles militares que já tiverem 35 anos de serviços prestados. Hoje, a regra é para que os militares, eles podem se candidatar e terem a sua remuneração com até 10 anos de serviços prestados. E aí, o que vai acontecer com os policiais militares e com os bombeiros militares? Para eles, caso essa proposta seja aprovada, para eles vai ficar valendo a regra dos 10 anos de serviços prestados. O relator da matéria é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e ela foi articulada pelo ministro da Defesa, José Múcio. É importante lembrar que, segundo o relator, essa lei ela tem o objetivo de despolitizar as Forças Armadas, mas aqui no Senado o texto vem enfrentando uma resistência da oposição. Caso essa proposta seja aprovada no Congresso Nacional, essa lei ela não fica valendo para as eleições municipais que acontecem agora em outubro, tá bom, Evandro? Volto com você. Obrigado, Marília. Muito bom. Bom trabalho para você aí em Brasília. PEC dos militares. Esse debate também promete, hein, Felipe Monteiro? Promete, é necessário, não é, Cine? É totalmente necessário. Necessário por quê, no teu ponto de vista? Porque a força militar, ela é uma força de Estado, né? Não é de governo. Então, se você quiser fortalecer o militarismo no Brasil, e a gente vê o mundo está cada vez mais inseguro, o mundo está cada vez mais desequilibrado, nós temos que pensar de forma séria a defesa nacional. Não adianta a gente pensar na defesa nacional do Brasil como um soldadinho de chumbo, como aqueles tanques completamente ultrapassados. Nós temos que pensar de forma séria. E eu vejo que essa medida da PEC dos militares é uma medida que fortalece, sim, as forças militares. Primeiro, porque as forças militares têm que ficar preocupadas com a defesa nacional, têm que ficar preocupadas em defender as nossas fronteiras, independente do governo. Claro que um militar que sai candidato, que prolifera e protala a sua opinião política, isso, de certa forma, desestrutura a força militar. E eu vejo como algo também democrático. Se o militar quiser ser político, ele largue a farda, largue as armas e vai para a política. É bom lembrar, Cine, posso cumprimentar? Pode, vai lá. Desculpa. É bom lembrar o seguinte, o militar, ele é a carreira estatal que tem mais benefício. O militar, por exemplo, quando ele se aposenta só com 35 anos, né, de serviço, ele não tem idade mínima para se aposentar. E conta no tempo de serviço o tempo que ele gasta em agulhas negras, por exemplo, né? Então o militar consegue se aposentar com 50 anos. O militar consegue, por exemplo, com benefício, dar pensão, caso morra, para tua filha. Mas onde você quer chegar com isso? Você quer dizer que, pela possibilidade de aposentadoria aos 50 anos, ele poderia encampar uma vida política, já que ele já tem outros benefícios. Então, não necessariamente ele precisaria concorrer às eleições estando na ativa, é isso? É isso, já tem benefícios, né, que fazem que a carreira sejam atrativas para qualquer pessoa que tenha a vocação de exercer atividade militar. Ô Gani, você entende que essa estrutura que os militares já tenham seja um argumento, então, para impedir que na ativa eles concorram às eleições? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que, de fato, eu concordo em parte aqui com o PP de que há um excesso de privilégios. Esses privilégios, eles podem ser repensados, podem ser diminuídos. Agora, eu defendo a igualdade perante a lei.
Então, o militar, ele pode sim concorrer à eleição e fica muito complicado. Por quê? Porque se ele perder... Não, veja só, como ele fez toda a carreira no Exército, é diferente de uma pessoa no setor privado que perdeu a eleição, ok. Ela volta lá para o setor privado. E o militar? Fica muito complicado. E o juiz? Então... E o promotor? A gente pode repensar também a lei para juiz e para promotor. Agora, eu não vejo essa politização, esse risco de politização das Forças Armadas na política, até porque, se o militar quiser dar um golpe, ele dá, ele tem o poder de fato, ele tem a arma, né? Então não é isso que vai impedir. Segre, a crítica daqueles que gostariam ou que são contra a limitação dos militares em eleições, dizem que os militares, embora sigam essa carreira, são cidadãos como qualquer outro. E que, por isso, então, têm o direito também de entrar na vida política, caso assim desejem. Que análise você faz? Para mim, essa PEC tem a ver com uma retaliação que o governo está propiciando para determinados setores militares por causa do acontecido. Calma, Monteiro, você já está discordando no começo da fala do Segre, mas já eu abro um espaço para você comentar. Pode discordar à vontade. É claro, a gente está aqui para isso. Eu estaria de acordo, eventualmente, com quer se candidatar, ganhou, tá bom, então sai, não pode ter os dois. Aí tudo bem, concordo, perfeito. Mas se ele Ou seja, a partir do momento que ganha, ele vai para a reserva. Perfeito. Estou de acordo. Isso aí também. Mas aí, ele vai se candidatar. Então, o fato do risco dele não entrar já breca a possibilidade de ser candidato. O custo de oportunidade que tantas vezes falamos é altíssimo. Fala, peraí, e se eu perder? Eu vou perder tudo que já construí? Então, prefiro não fazer. Isso. Então, mas isso é inibir a pessoa da sua possibilidade de fazer outra atividade. Não está certo. Na minha opinião, não está certo. Ganhou, pode sair, vai para a reserva. Não ganhou, volta onde estava. Que foi, Monteiro? Por que você discorda? Não, existe uma lógica clara nessa questão, nessa vedação. Não é? Quem tem a arma e quem tem a caneta tem a mesma regra. Ou seja, juízes, por exemplo, que decidem questões importantes, têm a mesma regra que os militares. Né? Promotores de justiça que fazem uma acusação pública e mobiliza o Estado, né, tem a mesma regra que os militares. Né? Ou seja, quem tem a caneta e quem tem a arma, né, não pode fazer atividade política. Se quiser, no mundo democrático, abre mão da caneta e abre mão das armas. E é assim que tem que ser em um mundo civilizado. Então é errado você falar, por exemplo, que está sendo uma perseguição política aos militares. Não é verdade. Tanto é que essa PEC foi negociada com o Múcio, com os comandos da Força Militar. Né? O comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica são a favores dessa medida. Ah, mas o soldado lá de baixo é contra. Mas o militarismo, qual que é o princípio do militarismo? A hierarquia. A hierarquia. Então, se os comandantes, pelo princípio da hierarquia militar, são a favor dessa PEC, né, os soldados têm que ser a favor também. Não, mas daí você está misturando democracia e liberdade de expressão com hierarquia. Não, que nem fez liberdade de expressão. Não. São coisas diferentes. Por que, Gani? Não, porque ali a hierarquia é dentro da corporação, que ele tem que respeitar as ordens. Agora, o soldado, ele tem o direito de ter uma opinião diferente do general em relação Não pode manifestar. Não pode manifestar. Não, ele não pode, mas ele tem o direito de ter essa diferença de opinião, Pepe. Militarismo é cara. Você está misturando as coisas. Pepe, o que você gostaria, o que você traz também no teu argumento é o fato de que, ao escolher a carreira militar, a pessoa precisa entender quais são as regras, as hierarquias e as limitações que ela teria, principalmente em relação à política. É isso? Claro, exatamente é isso, né? E os militares... Ou seja, ela abre mão de uma vida civil, política, entre aspas, para e é remunerado por militar. Isso. E tem privilégios para isso. Pode até discutir os privilégios das forças militares, mas tem privilégio para isso. Consegue aposentar com 50 anos de idade, consegue transferir a pensão para a sua família, tem a paridade da aposentadoria do ativo e do inativo. Ou seja, tem vários benefícios que deixam claro que o militarismo não pode ser comparado com outras funções e com outros cargos públicos. Isso que eu quero colocar aqui. Mas, em relação a quem tem poder decisório importante de Estado, Ministério Público e juízes, né, os militares têm a mesma regra. Se quiser participar de eleição, tem que sair da caserna.